Bem-vindos a mais uma edição de Bom Programa Psicologia na Prática. Livro continua a tratar de vários aspectos de psique humana, numa perspectiva de partilha saber disponível sobre mais diversas dimensões de psicologia, com pretensão de levar informação pertinente para cada pessoa. Nessa edição, nós sabemos tratar de sexualidade e de saúde sexual e reprodutiva voltado para adolescentes e jovens. Nós fala com a doutora Natália Monteiro, psicóloga que está atende na Verde Fan na Várzea. Na rúbrica Consultório Psicológico, nós deixa habituais informações sobre abordagens de alguns problemas ou disfunções sexuais, nomeadamente ejaculação precoce. Para terminar, como hábito, nós traz uma mensagem do Instituto Nacional de Saúde Pública na Saúde em Ação, no sentido de que a informação eleva nosso conhecimento, nossa reflexão e potencia um comportamento consciente. Fala de sexualidade é fala de identidade sexual, conhecimentos e autoconhecimento em matéria de sexualidade como um aspecto central de todo ser humano ao longo de vida. Ele engloba sexo, identidades e papéis de gênero, orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade e própria reprodução. No houve conversa com. Boa tarde, para a da casa. Nós melhores cumprimentos mais uma vez. Nós estamos ali na mais uma rúbrica, Conversa com, onde na âmbito de Psicologia na Prática nos recebe nossa convidada, que é a doutora Natália Monteiro, que nos aproveita para agradecer. Obrigado também pelo convite de estar ali hoje ali na estúdio, junto com a doutora Paula, para vir esclarecer um tema tão pertinente hoje. E obrigada, e boa tarde para a pessoa lá na casa, e que seja uma conversa agradável. E que estava certo. Nós também falamos de saúde sexual reprodutiva. Tendo em mente sexualidade como aquele elemento base. A primeira pergunta que a gente faz é o seguinte: saúde sexual e reprodutiva, o que ela significa? Bom, não poderia pensar saúde sexual e reprodutiva de acordo com a definição de OMS, que é aquele bem-estar no seu todo, ser social, físico ou emocional. E tem entre aqui conotação, por exemplo, reprodutivo, que tem a ver tudo aquilo que tem a ver com reprodução humana e comportamento humano. Por isso, já não está definido como um bem-estar a nível de reprodução humana e sobre comportamentos que não está a nível sexual e reprodutivo. E que ela trabalha pensa saúde sexual e reprodutiva, tanto não tem alguns temas, tanto que não está trabalha na saúde sexual e reprodutiva. Exato, e para a saúde sexual e reprodutiva é um tema bastante vasto, ou seja, não está começando a abordar temas desde puberdade até chega a menopausa, ou seja, quando você fala sobre saúde sexual e reprodutiva, você abrange temas sobre adolescência, sobre gravidez na adolescência, sobre planeamento familiar, infecções sexualmente transmissíveis, e VIH, por exemplo, proteção, ou seja, tudo que esses temas ali não está abordado dentro de saúde sexual e reprodutiva. E também está focado na importância de cuidados, por exemplo, que nós devemos ter com nós, saúde sexual e reprodutiva, que através de informações que nós considera bem importante, nos leva para no conche, nossa pessoa também, nosso corpo e tudo aquilo que abrange nossa sexualidade também. Que ela está levando a pensar na coisa que não pode fazer, ou que atividade que pode ser feito, tanto para promover, para defender, ou para garantir saúde sexual e reprodutiva. Exatamente, começa através de promoção de saúde, ou seja, tem um leque de atividades que não está fazendo, no sentido de sensibilizar as pessoas sobre a importância de cuidados que tem a ver com saúde no seu todo. Então, basicamente, também a linha orientadora é questão de exato. Passa para informação. Exato, sensibilização, informação, aconselhamento, orientação, tudo aquilo que não está conseguindo chegar nas pessoas para não acreditar, mas não ter uma informação que esta fazer um bom uso dele, que esta pôr na prática, não está fazendo a nível de aquele trabalho em particular, por exemplo, que está fazer tudo aquela questão de sensibilização, não está fazer capacitação, informação, não está sensibiliza tanto a nível de comunidade, mulheres, e não só naquela importância de autocuidado também que deve ter com o corpo.
E a doutora Natália falou, mas está trabalhando na Universidade de Saúde, que é ligado, portanto, que não sabe, é voltado essencialmente para jovens e adolescentes. Assim, nesse momento, nos está perguntando, qual que maiores preocupações que jovens estão levando? Bom, e minha trabalho, por acaso, minha coordenadora de um centro de adolescente e jovem, onde que a prima mais é para no serviço de saúde sexual e reprodutiva para adolescente e para jovem, e não só. Nesse momento, o foco é que ela não oferece também um conjunto de serviços disponível, mas o nosso foco mais é a nível, por exemplo, de importância, por exemplo, de procura de saúde antes, ou seja, no naquela questão preventiva, não depois também corre atrás de doenças, ela para não orienta jovens a nível de educação sexual, a nível de sexualidade, tudo aquilo que tem a ver com saúde sexual e reprodutivo. Não tem recebido nos nossos serviços para aquele serviço que é o mais básico, que não tem que consultas, orientações e aconselhamento. Tem técnicos lá disponíveis, que é médico, enfermeira, psicólogos e voluntários também que estão ajudando naquele processo, a hora que chega qualquer adolescente, seja qualquer jovem, seja qualquer problema, nos está lá para nos ajudar naquele momento e resolve aquele problema que procura a nossa estrutura de saúde. E adolescentes e jovens também têm atendimento clínico de psicologia. Portanto, qual que é mais, digamos, qual que é preocupações que se leva mais vezes? Se não me engano, em termos de perturbações a nível emocionais, naquele que é nosso registro, não tem mais aquele mais comum a nível mundial, se calhar, doutora, que é aquela questão de ansiedade, depressão e associado a conflitos familiares e normalmente é problema em termos de relacionamento, pode ser com o namorado ou alguma outra situação que seja difícil de conseguir giro. Tem situação, por exemplo, de abuso sexual. Então, tudo que ela é associado justamente a mais aquelas perturbações de nível emocional. Eu, por exemplo, tem alguns casos, por exemplo, de automutilação também, que tem estado... Automutilação. Exatamente, por acaso é onde que é visível no hoje em dia, por exemplo, e pode, ou que nunca sabe lidar com o problema, nunca sabe onde que não deve procurar apoio, onde que não deve procurar ajuda, quem é que pode orientar, então acaba alguns adolescentes e jovens acaba, por exemplo, para fazer aquela punição neles mesmo. Então é importante exatamente aquela automutilação. Então, deixa eu ver o que chega na nós, por exemplo, é coisas que já tem um monte de tempo, é coisas que já vem acontecer há um monte de tempo e que talvez não tenta saber no atendimento motivo por detrás, por exemplo, daquela maneira, exatamente, na maioria das vezes tem a ver mais com conflitos a nível de relacionamento e familiar, situações também de escola e com seus pares também. Conflitos entre pessoas, entre tanto e pares, e entre familiares, e entre namorados, acaba para ser fonte, acaba para ser base de tudo problemática. Exatamente, e por isso sempre não aconselha a importância de família e não fala sobre sexualidade com o nosso filho, não acredita na educação sexual, é aquele chave para tudo. Não começa a ser amigo do nosso filho, não começa a conversa, não conche, não mostrar que importância de conche essas pessoas, não está disponível em caso de tiver algum problema, alguma coisa, mas pode confiar naquele encarregado, ou na semana, ou num dia, aquele que for, para ajudar naquele processo. Pode haver também, se não repara, essa na adolescência, e a adolescência que ele faz e onde que começa tudo que as transformações. E se você não sabe, Paula, sexualidade, então começa 10 e pequenota, termina a hora que não. Então, se pico maior, ele lá naquela fase da adolescência que não taxa. Então, se adolescente que tiver aquela base, família, para ajudar naquele processo, e às vezes ele acaba, por exemplo, para envereda para caminhos, por exemplo, que ele está assim, ele tem situações de gravidez, de doença, por exemplo, o uso de substâncias psicoativas, ou seja, uns conjuntos de coisas negativas que te acaba para afetar de alguma forma todo esse percurso, por exemplo, a vida adulta. Por isso é importante também não ter como base família
pais encarregados de educação para falar sobre a questão de educação desde pequenote no ambiente familiar. A pensa, mas talvez a necessidade que não tem de expressar a nossa sexualidade. Agora, e a pergunta que a gente coloca é, qual que forma de expressar a nossa sexualidade? Bom, se você não sabe, exatamente. Bom, e sexualidade, eu vejo que acontecer, e tem que ter ele é uma dimensão de ser humano, ou seja, ele manifesta de diferentes formas. Eu vejo que assim, eu pergunto, o que é sexualidade? A pessoa acaba assim, é sexo. Marta fala assim, espera aí, é sexo, ok, está fazendo parte de sexualidade. Mas tem outras formas de não manifestar a nossa sexualidade. Por exemplo, um aperto de mão, um carinho, um toque, que é uma forma de manifestar a nossa sexualidade, por exemplo. Nossas fantasias, desejos, crenças, tudo que ela é uma forma que não tem de nos manifestar a nossa sexualidade. E para não manifestar, por exemplo, se uma vez está falando assim, sexualidade, logo está pensando na reprodução, mas hoje não, sexualidade é prazer. É assim, não tem que ter aquele caminho para não chegar ali, que chega e fala assim, não, é sexo. Então, tem diferentes formas de manifestar. Então, sempre está falando, sexo está fazendo parte de sexualidade, mas também somente lá na final de nossa vivência de sexualidade. Digamos, uma tradução de nossa sexualidade. Exatamente. E eu vejo também está falando, para não viver de forma plena e responsável, que a educação para a saúde é imprescindível. Conche, nosso corpo, manifestações, transformações que estão acontecendo, é importante quando você sabe mal que está toca e mal que não está ser tocado. Então, tudo que é aspecto importante que não está na questão de sexualidade. Doutora, tocando num ponto ali, muito importante, que é o sexo. O sexo, não dos anjos, mas o sexo. Sexo e sexualidade. O que esta causa de incompreensão, tanto para mim e tanto vezes de perguntar que estes conceitos ali, mas que hora que não está decide, tanto mas não está atua na âmbito sexual. Bom, é sim, o que está falando sexo, por exemplo, mesmo a palavra sexo, é que não está abordado, é que não se refere a sexo masculino, feminino, ou ato sexual em si. E eu vejo, por exemplo, e aquela conotação de sexualidade, fala sobre sexo hoje em dia, é manifestação, Paula. É aquela que, essa forma de manifestar, e tudo tem a ver com a pessoa. Naquela altura de se vira que muita acredita, mas fala sobre sexo e questão de sexo, dentro de sexualidade. É a hora que sente prazer realmente, algumas manifestações que te levam a entender, não quer fazer aquilo ali para não crer, não decide fazer aquilo. Por isso, mas é naquele sentido lá. Mas, no geral, é uma coisa interligada à outra, sexualidade. Então, começa, e sexo está fazendo parte também dentro dele, mas dá para final mesmo. A hora que nós estamos preparados e nosso corpo está realmente preparado para aquilo, não acaba para fazer. E não está falando de que etapas de respostas humanas à atividade sexual que passa por prazer. Exatamente. O prazer é aquele digamos, aquele apologia mais importante. Exatamente, prazer é aquele aspecto mais importante. Agora, e ainda continuando nos problemas de sexo, não tem problemas fisiológicos e problemas emocionais. Como que você diferencia que os dois atos ali em termos de consultas? Bom, assim, eu fala durante o fisiologicamente pratica sexo, ele está libera hormônios, você não sabe que ele está hormônios de felicidade, endorfina e serotonina, e tudo que ele durante e naquela questão de manifestação que se a nível fisiológico. E consegue até levar, por exemplo, o hábito de fazer que ela não se previne, por exemplo, manter algum a nível emocional, por exemplo, algum stress, algum sentir, por exemplo, ansiedade, mau humor e tudo que ela. E a hora que você tem o ato
sexo em si, te ajuda e emocionalmente você consegue gerir as emoções, te acaba para libertar aqueles hormônios, tudo enquanto você se sente mais relaxado, mais direito com o bom mesmo. Então, portanto, por isso é importante, por exemplo, aquela questão de fisiológica e emocional está sempre associado também para o bem de nosso organismo. Então, tudo aquilo é importante. Endorfina. Hormônios da felicidade. Pronto. Eu tenho problemas que podem ser desencadeados para disfunções sexuais, nomeadamente. Qual que é problemas que pessoas, adolescentes e jovens, nesse caso, com mais a cuidar, também de serviços para ele? Normalmente, o teu atendimento é geral, a nível de disfunção, a nível de dados lá na nossa. Naquele que deve ser atendimento é como tudo seu que te procura. Mas se você que não tem estado, tá nota, mas eu vejo, por exemplo, que tem situações de disfunção e a nível de disfunção sexual ou disfunção erétil, por exemplo, ele leva a outros problemas associados também e que eu vejo ligados, por exemplo, que eu tenho o apoio, eu tenho que recorrer, por exemplo, ao apoio de psiquiatra, outros e profissionais de saúde que acima e ansiedade e depressão. Vamos dizer, eu vejo, por exemplo, aquela tal questão que sempre entra, a importância de não falar com nossos filhos sobre seus corpos, sobre sua sexualidade. Conche, uma hora que você fazer alguma coisa em excesso, no futuro é, por exemplo, prejudicável a saúde reprodutiva. E, por exemplo, a hora tem situações de disfunção erétil, mas naquelas perturbações secundárias tem, por exemplo, ansiedade. Aquele medo, aquela frustração, e até acaba por desencadear outros problemas também a nível de saúde, mesmo que estão, por exemplo, de relacionamento e fala com o companheiro, tudo enquanto, então isso é um bocadinho associado, não sabe, mas eu vejo, por exemplo, tem aquele coisa que socialmente que sempre está trazido e tem que ser homem e a hora que tem algum problema a nível sexual, então que ele te deixa pessoas um bocadinho embaixo e onde que e perturbação que é mais comum hoje em dia que é associado à ansiedade e depressão, e já ali exige uma equipe multidisciplinar que é para não trabalhar em conjunto para não tentar resolver aquele problema, quer seja de um adolescente, um jovem, ou mesmo de um adulto que pode procurar, por exemplo, se tiver algum problema desse gênero ali associado. Normalmente, portanto, jovens e adolescentes e jovens, têm um certo, digamos assim, um certo retração em relação a beijobi apoios. Que ele também nos notas no dia a dia, na procura de apoio. E, por acaso, no teste, depende de tipos de serviços também que não te oferece. Para modo que me, em particular, a instituição que trabalha, que não está fazendo, é que não está, e me trabalha mais aquela questão de adolescente e jovem. Então, e eu vejo nunca te espera também. SESBAI é ótimo, significa mais preocupado, mas também nós no trabalho tem um conjunto de atividades que nós estamos fazendo, onde que incentiva jovens também a procura, a trazer perto de nós, por exemplo, da reúne, por exemplo. Hoje você fala um tema, por exemplo, talvez não está falando assim, jovens que têm interesse, mas está falando assim, hoje você fala um tema, ok, que tem problema, no Xinta, não está começa a fala, e depois você está falando assim, hoje ainda trabalha lá na Vertfã, ainda trabalha naquele horário ali, caso nós quiserem, nós passamos lá, e esta acaba para vai, está falando assim, fala com 20 adolescentes, 3 ou 4, procura a estrutura de saúde, chamam, perguntam, para cremar uma consulta, um atendimento psicológico, e situação que te exige, então para nós é tão gratificante, mas, por exemplo, em termos de saúde, por exemplo, consulta, tem procura, em termos de realização de testes e orientação, mesmo a nível de ter uma linha grátis, está procurado sempre naquele sentido lá de informa,
de bai, de chiga, exatamente, mesmo em termos de atendimento psicológico, tem estar a ter um aumento cada vez mais de serviços, por isso não deve continuar. E se vai, como falou a doutora, se direito, mas também nós temos que fazer de forma de promover, fazer com que as cheguem a nós. Mas eu vejo também coisa que não tem contra é um adolescente que tem aquela abertura, por exemplo, na família, ou um familiar que tem aquela informação suficiente para passar. E pode acabar para fazer, por exemplo, algo errado. Ou, por exemplo, se eu não sabe, em relação à saúde sexual e reprodutiva, tem um monte de mito associado, um monte de coisas, e então nós nos para nos desmistificar, como eu digo, mas tem informação, mas eu acho que é aquela informação correta. E às vezes essa te acaba para desinformar ainda mais, por isso é importante e não continua. É isso mesmo. Portanto, e continuando, sabe portanto, se não tivesse mais espaço, não conversava ainda sobre aquele tema que é tão importante e tão pertinente, tanto para tudo ali na casa que se cuidar. Exato. Agora, nesse momento, como não tem que terminar, nós vamos pedir para a doutora Natália se querer deixar uma mensagem. E primeiramente, nosso serviço está na Várzea, não trabalha no centro de divertimento. Claro que ainda fazia apelo para todos os jovens e para todos os pais, para toda a associação comunitária que de alguma forma trabalha aquelas questões ali a nível de saúde sexual e reprodutiva, pode entrar em contato com nós, não tem uma linha verde que é 822-00. Caso assim, pais também assistem esse programa e identifica, por exemplo, adolescente, nos está aberto para receber, para informar, para esclarecer, naquilo que é nossa possibilidade também, e também nos está aberto a trabalho em termos de associações comunitárias, também, se algum apoio de parte, e naquela questão de saúde sexual e reprodutiva, sexualidade, tudo enquanto nos está disponível para nos levar mais informação e trabalho aquelas questões ali que nos está considerando mais importante junto de nós adolescentes e jovens. Conversa interessante, mas infelizmente não tem que terminar para ali. Só Terestano agradece ao Dr. Natália por sua paciência e presença ali também. Agora, vou te perguntar, só para terminar mesmo, portanto, qual que é a mensagem que a Dr. Natália está gostando de deixar? Bom, nós também, enquanto pessoal institucional, eu te agradeço o convite, estar nesse programa ali, e eu te convido a todo o pessoal lá na casa, pais encarregados de educação, que tem adolescente e jovem, que mesmo tem mais informação sobre saúde sexual e reprodutiva, eles entrem em contato, verdadeiramente tem uma estrutura lá na Várzea, fixo, que eu te dá consultas. E para adolescente e jovem, tem uma linha 822-00 também, que é uma linha grátis, que pode chamar e para fazer solicitar algum serviço disponível. Para além do equipe também multidisciplinar que tem lá, enfermeira, médica e psicólogos, para poder ir sem nenhum problema. E também está disponível para trabalhar com associações comunitárias que te identifica que hoje é um problema que tem a nível de comunidade, para poder entrar em contato com nós, que não está pronto para uma causa que é de nosso estudo. Obrigado, doutora Natália Monteiro, por a oportunidade de trazer debate um assunto que é fundamental na vida de nós todos. Nos reforça o convite a que cada um de nós respeite nosso ciclo interno de resposta sexual, observando particularidades de homens e de mulheres que, embora esta passa para as mesmas fases, têm especificidades na cada um desses e esta manifesta de forma diferente. Esse é o momento de nosso habitual consultório psicológico, onde a psicologia na prática te levou algumas orientações para preocupações que está afetou. Hoje, casos têm a ver com complicações emocionais significativas e transtornos na área de sexualidade, que normalmente pode causar sofrimento acentuado, insatisfações várias, problemas de autoestima e dificuldades nos relacionamentos familiares e amorosos, entre outros. Mas antes de qualquer coisa, não te aproveita para lembrar que as informações que não te traz ali é muito superficial, tendo em conta que é literatura, e esta também é sempre de uma avaliação mais detalhada, com base na realidade e contexto de vivência de cada pessoa em particular. Lembrando também que as informações que não te deixa ali, te servem para qualquer alguém, tanto para aqueles que querem saber para esse, como para ajudar um familiar, amigo ou conhecido. Primeira questão tem a ver com o questionamento que um web espectador traz, traduzido na pergunta:
Como sei se tenho ou não algum distúrbio mental? Como informações até adianta-me desde mais ou menos 12 anos, e tenho tido alguns recaídas estranhas e nunca que consigo distinguir se é me estava realmente de atenção, principalmente para uma que costuma ser alguém muito alegre em geral. A questão é que, mesmo sendo alegre, sou muito insegura e não sou boa em me expressar. Qualquer comentário me afeta muito e já foram frequentes as vezes em que eu perdi a vontade de fazer as coisas, além de ter pensamentos suicidas mais frequentes do que se pode contar. Mesmo assim, nunca deixei de ser alegre e transmitir alegria para as pessoas. Então, nunca soube dizer se tenho ou não algum transtorno. Conseguem me ajudar? Na verdade é que, para não responder concretamente aquele caso ali, é um bocadinho complicado. Uma hora se pode ter, imagina, para uma hora é preciso avaliar de dentro, num espaço terapêutico, se tem ou não algum tipo de transtorno, ou se precisa de fazer algum tipo de trabalho no desenvolvimento dessas habilidades, autoconhecimento e ferramentas sociais e de autocuidado. Para trabalhar isso, psicólogos primeiro tentam perceber, portanto, direito, o que aquela pessoa em concreto está sentindo. É preocupação demasiada, um estado permanente de tensão, insatisfação, insegurança, ou tem a ver com alguma situação algum ponto mais situacional. Primeiro trabalho é tentar chegar na razão do problema. E só de lá procede com terapia, uma vez que o contexto de pessoa já está mais ou menos identificado. Psicologia na prática tem deixado-lhe algumas sugestões que podem ajudar a ultrapassar situações mais básicas e ajudar a manter um estilo de vida saudável. Mas é preciso praticar com frequência. Transformar em hábitos a sério. Assim você consegue usufruir de todos esses efeitos tranquilizadores, não apenas no momento de prática, mas no dia a dia também, ou seja, no geral. É super importante manter consistência a hora que a ideia forma um novo hábito. Manter a ideia uma formação de um novo hábito te leva, em média, 21 dias de prática de forma ininterrupta, que as mesmas atividades executadas num período de 90 dias te acabam para tornar uma rotina muito mais forte ainda, ou seja, nunca te deixa de fazer isso. E gosto que já sabe qual que é a técnica para conseguir adquirir novos hábitos, qual que é hábitos que você gostava de desenvolver. Então deixa que ela apanhou na casa. Como segunda questão a ser abordada ali, não identifica a ejaculação precoce, que na verdade é um bicho de 7 cabeças e que é uma doença por si só. Na maioria das vezes, a ejaculação precoce tem como base ansiedade na verdade, que acaba para impactar nas performances sexuais. Pode ser pelo facto de ser primeiro besta envolvido com pessoa, ou pode ter outras causas que está necessariamente relacionado com o ato sexual em si. É importante tomar nota, mas a ejaculação precoce pode afetar todo homem na qualquer fase, desde que se tenha uma vida sexual ativa, e é com motivo de vergonha para o homem. Para a mulher pode ser uma questão situacional, e se repetição ou não, tem tudo a ver com a forma a mulher que não reage àquele incidente na primeira vez. É importante tentar entender o que pode se trazer na concentração de um momento tão prazeroso se é sexo. Segundo coisa é que entra em pânico, como a gente tinha falado, e sente envergonhado de sua parceira, mas sim fala abertamente sobre isso e tenta descontrair. Se a situação persiste, então é a altura de jogar um profissional de saúde mental e expõe o problema de forma a recuperar a confiança no momento de ato sexual. Importante ter em ideia que sugestões deixaram ali, se as intenções orienta, cria estratégia, práticas para lidar com emoções, melhora a qualidade de vida e leva pessoas a viver com merecido bem-estar. Como habitualmente, psicologia na prática te lembrou-me, independentemente de tudo, tem que as ações básicas de autocuidado que cada um deve fazer sempre para manter mente saudável. Prática regulares de atividades de exercício físico, sono adequado e reparador e uma alimentação saudável. Também a psicologia na prática te lembrou de praticar constantemente o autoconhecimento como algo que te permitiu entender as qualidades, aspectos positivos, colocando em perspectiva defeitos, para modo que pode ser trabalhado. Além disso, a pessoa conseguir controlar as emoções, podendo evitar reações negativas quando algo que te acontece em cima não te crê. Para terminar essa edição de hoje, não te despedir com mais uma mensagem do Instituto Nacional de Saúde Pública, que de uma forma geral te promove um estilo de vida saudável, apostando, entre outros, na prevenção através de campanhas de informação e sensibilização sobre diferentes enfermidades.
Obrigado pelo tempo que mudaram. A OMS tem, nos últimos anos, ajudado o Ministério da Saúde a reforçar a implementação de Convenção Quadro para Controle de Tabaco. Reforço de implementação de Convenção ajuda o país a reduzir 1/3 de mortalidade prematura para doenças crónicas não transmissíveis, que é uma meta, tanto do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Tabaco, de facto, é um fator de risco para todas as doenças crónicas não transmissíveis. Não pode falar de riscos de tabaco para diabetes, para cancro, para doenças respiratórias, para doenças cardíacas. Por isso, a hora é agora, de facto, de evitar que jovens iniciem, portanto, consumo de cigarro. Instituto Nacional de Saúde Pública, promovendo a saúde.